obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez aqui, o que o Senhor ainda vai fazer através dessa palavra. Usa teu ungido neste momento, aqui neste lugar. Fala mais um pouquinho conosco, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. A paz de Cristo Jesus, e despediu-se de seus irmãos e partindo eles, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Essa passagem nos diz a respeito de José. Todos conhecem a passagem de José. Sabe que ele foi pego pelos irmãos, atirado dentro de um poço, foi vendido. E mais à frente, no final da história, ele veio ser governador do Egito. Irmãos, há encontros que mudam destinos. José reencontra seus irmãos nesse versículo, libera perdão, restaura a família e envia uma missão para os irmãos: voltar para casa e buscar o pai dele. Mas antes de partirem, ele deixa uma última instrução para os irmãos: que eles não contendais pelo caminho. É fácil entender. Quando eu li essa primeira parte da Bíblia, eu falei: o que quer dizer isso? E aí Deus foi e falou comigo que isso revela que o caminho de restauração pode ser perdido por causa de contendas. Aconteceu essa trajetória toda até que José veio ser governador do Egito. José poderia muito bem ir contra os irmãos, não receber os irmãos e que se dane. Hoje eu sou governador do Egito, eles me jogaram no buraco, me venderam, e nem citaria Deus. Mas eu posso conjecturar que nesse momento ele pensou: se não fosse Deus, eu hoje estaria morto. Se não fosse Deus, eu hoje não seria quem eu sou. Mas o que ele diz, se não fosse Deus, vai por muitas coisas que ele fez, assim como eu, como você estamos aqui, assim como a diaconisa deu testemunho dela aqui, de bênçãos que ela recebeu. E ela disse, deixou bem claro: se não fosse Deus, aleluia, nada disso teria acontecido. Se não fosse Deus, as orações dela não teriam sido atendidas. É Deus. Porque se não fosse Deus, não atenderia. E nesse momento aí de José, nós podemos ver que o perdão já foi liberado. José, ele não relembrou da traição. José não exigiu explicação. José não pede reparação. Ele entende algo profundo. José entende algo profundo. Quem confia na soberania de Deus não vive preso ao passado. Quem entende que Deus é soberano nunca vai se prender ao passado. José ali podia relembrar da traição que aconteceu com ele, que o traíram e jogaram dentro do buraco.
José, ali naquele momento, ele podia pedir explicação aos irmãos e perguntar por que eles fizeram aquilo. José, naquele momento, ele podia pedir que os irmãos pedissem perdão, desculpas a ele pelo que foi feito. Mas José confia na soberania de Deus. E ele não vive preso ao passado. Por isso que ele não pediu nada disso, ele não fez nada disso. Se Deus já perdoou, por que continuar brigando por algo que ele já resolveu? Eu já tive várias passagens, várias situações, mas eu não voltei para ficar magoado, ficar chateado, porque fulano, beltrano ou ciclano fez algo comigo. Porque Deus já perdoou. E nós devemos liberar o perdão por todos aqueles que fazem algo contra nós, porque nós sabemos quem está por trás disso. A contenda, ela pode arruinar uma boa missão que Deus dá a você. Os irmãos de José tinham uma missão bem clara: voltar para Canaã, contar a boa notícia, trazer Jacó com vida. Mas discussão no caminho poderiam gerar culpa, trazer divisão, roubar a alegria da restauração. Quando José diz para não ter contenda, era justamente naquela hora. Iam eles, e aí chegava um para o outro e falava assim: caramba, viu, José? Nos perdoou. Não, nos perdoou não, perdoou a mim, porque foi você que mandou jogar ele no buraco. Não, perdoou a mim, porque eu peguei a túnica de várias cores dele. Não, perdoa a mim, porque você vendeu ele. Então, por isso que José diz isso, por isso que Deus usa José para falar isso para eles, porque no percurso até buscar o pai, poderia acontecer deles estarem brigando, e quando chegassem lá, chegariam diferente. Não chegaria com a alegria de ver José vivo. Provérbios capítulo 17, versículo 14, nos diz: o começo da contenda é como soltar as águas, por isso abandona a questão antes que haja rixa. Muitos começam bem, mas não chegam ao destino porque brigam no meio do caminho. Aleluia. Olha só, unir-se a outra pessoa para abrir um comércio, ou seja, conhecido como uma sociedade, não adianta eu abrir uma sociedade com uma outra pessoa. Com certeza, ou eu vou desagradar aquela pessoa, ou aquela pessoa vai desagradar a mim por algo que eu não aceito. E aí acontecerá a contenda, porque eu não vou falar, porque se eu falar, a pessoa não vai entender e não vai gostar, e aí vai acabar, vai ter a rixa. Muitos começam bem, mas não chegam ao destino, porque tem briga no meio do caminho, tem briga no meio. Se você não orar, se você não pedir orientação ao Senhor. Quem foi curado como José não precisa contender. José fala como alguém emocionalmente curado. José ensina aos irmãos que o passado não deve ser revivido, a culpa não deve governar o presente, a unidade é mais importante que a razão.
José nos ensina isso aqui. Que o que passou, passou. Quem te feriu, esquece. Quem te magoou, esquece. Quem é contra você, esquece. E lembre-se que Deus tudo vê. Deus tudo faz. Não importa quem pisou em você, quem te humilhou, quem falou mal de você, aleluia, quem te jogou no buraco, quem te vendeu. O que importa é que você hoje está aos pés do Senhor. Aleluia. Cristo Jesus impera na minha e na tua vida. Aleluia. Então por que que eu e você vamos ficar dando ouvido para aqueles que estão ali que não tem nada? Nós temos tudo. Nós temos Cristo Jesus, aleluia, nas nossas vidas. Então nós não precisamos mais de nada. Aleluia. Tudo que nós precisamos, ajoelhamos e pedimos a Ele. E Ele nos dá. Diaconisa Neide contou aqui, ela pediu ao Senhor. Eu já dei vários testemunhos também que eu peço ao Senhor, e graças ao Senhor, Ele sempre me responde. Aleluia. Se for perguntar, todo mundo tem uma resposta. Ah, mas eu estou pedindo agora e não resolveu, não aconteceu. Mas vai acontecer, porque o relógio dele é diferente do meu e do teu. Ele não vai te dar algo que você está querendo agora, de uma hora para outra. Primeiro Ele tem que trabalhar para te dar o que você merece, que não merecemos nada. Mas mesmo assim Ele nos dá o do melhor. Por isso que demora. Porque Deus é amor, Deus nos ama. Somos meninas dos olhos do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 2 e versículo 3 diz: com toda humildade e mansidão, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, a maturidade espiritual se manifesta quando escolhemos a paz, mesmo tendo razão. Muitas das vezes nós escolhemos a paz, estamos sem razão. Aleluia. Mas mesmo com razão, nós a escolhemos. O caminho também faz parte do propósito. O caminho daqueles irmãos até a busca do Pai tinha um propósito. Não é só o destino que importa, mas sim como caminhamos até o nosso destino. Deus se importa com o final. Nós caminhamos no destino e Deus se importa no final do nosso destino. Aleluia. Mas também se importa com o processo no final do destino. Salmos 133, versículo 1 nos diz: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Não adianta chegar ao destino com o coração quebrado e os relacionamentos destruídos. José nos ensina nesse versículo que o perdão verdadeiro gera paz. Aleluia. Eu não vou pedir perdão não, porque foi ele que me maltratou, foi ele que me destratou. Eu não vou pedir perdão não. A pastora falou aqui, ó. Ela está em paz. Ela pediu perdão. E a outra pessoa está em paz. Toda vez que a pastora manda mensagem para ela, ela olha, e eu posso conjecturar que ela lembra. Por que ela então não deixa Deus tocar no coração dela para lembrar que eu posso pedir perdão? Restauração exige unidade. Contendas atrasam as promessas que Deus tem na minha e na tua vida. É verdade, Jesus. Hoje, Deus nos chama para caminhar sem brigas. Sem briga na família, sem briga na igreja, sem briga no ministério, sem briga
vida cristã, onde Deus está reconstruindo, não permita que a contenda destrua, porque a contenda ela destrói. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Aleluia. A fim de falar de contenda, que nós vivemos num mundo hoje que é muito fácil ter contenda. Nós devemos prestar atenção no que o inimigo está usando e quem está usando, porque se nós não dermos ouvidos ao Senhor, entender que o inimigo está usando fulano, beltrano, ciclano, a gente acaba indo por água abaixo. O amor que nós temos ao Senhor vai por água abaixo. Então que nós venhamos a ficar com essa palavra, com essa mensagem, e lembrar que pelo caminho pode acontecer contenda. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. As palmas, essa bola.